Olá pessoal, aqui é a professora Andréa Andrade e hoje nós vamos falar sobre a maquiagem ideal para cada idade, tá bom? Hoje nós vamos tratar das características, né, da pele madura, da pele adolescente e da pele infantil e como fazer uso dessas informações para que possamos prestar um melhor atendimento para o cliente, né, dessas diferentes idades. Vamos lá. À medida que envelhecemos, né, a nossa pele vai mudando as características, né? Observem aqui nessa foto, né, é um esquema, né, de uma pele de aproximadamente 35 anos, 45, 55. À medida que a idade avança, a conformidade da nossa pele vai mudando, né? A pele vai perdendo água, vai enfraquecendo as suas fibras de colágeno e elastina e a pele vai começar a mostrar os sinais do envelhecimento, né? Seja o envelhecimento cronobiológico, seja o envelhecimento extrínseco, né? Ou seja, aquele envelhecimento que depende de fatores externos, como os hábitos de vida, hábitos solares, se essa cliente cuidou ou não dessa pele, enfim. Às vezes o uso de determinados medicamentos, algumas doenças ou síndromes também comprometem a saúde e a boa aparência da pele. E é importante a gente entender, né, que esses processos estão passíveis de qualquer pessoa viva, né? Pode ter alguma intercorrência na pele e todo mundo está envelhecendo desde que nasce. Então é importante termos essa percepção e, claro, dominar esses conhecimentos e essas características para que a gente possa fazer uma maquiagem que fique bonita, né? Que embeleze a nossa cliente e, claro, que respeite a sua idade e a sua personalidade, claro. Vamos lá. A pele madura. Quais são as principais necessidades de uma pele madura, né? A pele, à medida que ela envelhece, além daquelas características que já citamos anteriormente, né? É uma pele que vai se mostrar também mais flácida, ok? Já não vai ter tanta firmeza como uma pele jovem. Os sinais já estão mais evidentes. E às vezes essa pele, ela não vai ter apenas rugas dinâmicas, né? Aqueles sinais, aquelas rugas que são mostradas apenas quando a pessoa articula, quando ela sorri, não é? Que são as rugas de expressão. Então, as rugas já passam a ser mais estáticas, ou seja, a pessoa às vezes ela tá com o rosto relaxado e esses vincos eles já se mostram mais evidentes. Então assim, e com o passar do tempo também, a produção de sebo também tá bastante comprometida e, claro, acaba que afeta também a hidratação dessa pele. Então a pele madura é uma pele que já vai se mostrar mais opaca, tá? Então o que essa pele precisa a princípio? A princípio, ela precisa de hidratação, tá? Essa pele precisa retomar o viço. Então é muito importante, quando for realizar uma maquiagem numa pele madura, observar esse aspecto, né? Então, você, quando for escolher os produtos, tem que pensar que, além dos cuidados de hidratar, você, na hora de fazer a opção dos cosméticos da maquiagem, né, os cosméticos específicos para maquiar esta pele, você tem que pensar também, bem, o primer para essa pele precisa ser um primer hidratante, ok? Não há necessidade de, numa pele madura, você fazer uso de um primer matificante, né? Uma vez que a maioria das peles maduras já não tem tanto viço, né? Já não tem tanto brilho. Então não há necessidade de ser um primer mais pesado, com objetivo de efeito mate. Você, desde o primer, já escolhe um primer com ação hidratante, um primer hidratante, com uma textura mais fluida, com uma textura leve, ok? Outra coisa importante, os demais produtos
também você vai pensar nisso também. Existem bases que são hidratantes, com a textura mais leve, mais fresca, mais flexível, ok? Que não vão marcar tanto essa pele, ok? Outra necessidade da pele madura é o disfarce de algumas imperfeições, não é? Rugas, hiperpigmentação, né? É muito comum a presença de manchas senis, né? Aquelas manchas que são resultado aí do histórico solar do decorrer da vida dessa cliente, né? E também a gente vai observar a flacidez e bolsas. A questão toda da pele madura é que, às vezes, é uma pele que apresenta diversas imperfeições e o maquiador fica um pouco aflito e diz respeito a algumas coisas, né? O maior erro que o maquiador pode cometer é tentar transformar aquele rosto que já tem 60 ou 70 anos num rosto de 25 anos, né? A pessoa que já tem uma idade avançada, ela entende que tem aquela idade, que tem aquela história, ela só quer se sentir mais bonita. Então, é um erro muito comum dos maquiadores querer corrigir tudo e acaba que essa cliente, ela não se reconhece, ela não vai se achar tão bonita. Ok, a pele vai estar toda corrigida, mas ela pode não se sentir confortável com a produção feita por conta dos excessos, né? O excesso de correção. Então, o que deve se evitar numa pele madura na hora de maquiar? Evitar camada espessa, tá? Evita camada grossa. Então, como eu já tinha falado, você tem que pensar muito bem na textura dos produtos que você vai fazer uso, tá? Você tem que pensar na textura desde o primer, na textura da base. O pó, caso você precise fazer uso do pó, tem que ser um pó bem micronizado, com uma textura super leve, né? Porque o que a gente não quer na pele madura é uma camada espessa, porque ela vai acabar marcando mais os vincos e rugas, tá bom? Acaba que, à medida que a pessoa vai fazendo expressão, pode causar aquele efeito craquelado, e aí ao final ela vai aparecer até mais velha do que realmente é, tá bom? Então evitem camada espessa, evitem excesso de pó e cobertura, e é outra coisa importante, evitar cores muito escuras. O que acontece? A pele envelhecida, ela já tem as suas rugas e seus vincos. E aí, quando você acaba escurecendo muito, por exemplo, coloca cores muito escuras nos olhos, você pode dar a impressão para aquela cliente que ela está com um aspecto mais cansado e, portanto, ela pode parecer mais envelhecida, tá bom? Claro que para realçar alguns formatos de olhos, você às vezes precisa escurecer os cantos. Quando eu falo aqui de cores escuras, eu estou sugerindo evitar muitas cores escuras, evitar muito preto, tá bom? Ou que essa cor domine muito essa produção. Outra coisa interessante, o excesso de contouring, né? Que é o excesso de contorno. Lembrando que na pele madura, no geral, essa pessoa já está com as ossaturas mais evidentes, a pele está mais flácida, né? Há uma presença maior de pitose, pele sobrando, né? Se essa pessoa já possuía olheiras, como a pele vai perdendo densidade, né? Porque ela perde água, ela perde também um pouco de tecido adiposo, né? Então, essa olheira vai se mostrar um pouco mais aprofundada, né, do que o normal. E acaba que quando a gente escurece algumas áreas, o sombreado, quando ele reflete, né, quando ele se junta ali perto de uma ruga, é como se a ruga capturasse ainda mais aquela cor escura. Então acaba que você escurece toda a área em volta, tá? E no contouring também. Você pode fazer contorno, sim, numa pele madura, né? É necessário, né? Ajuda às vezes a disfarçar uma papada, uma testa grande. Só muito cuidado com o excesso, porque acaba evidenciando mais algumas ossaturas. E se essa pele madura, né, for de uma cliente que já é muito magra, pode causar um efeito contrário, pode dar até um efeito mais cadavérico, né? A pessoa pode não ficar parecendo tão saudável, tá bom?
Vamos lá. Aqui, ó, um esquema de uma maquiagem de pele madura, certo? Observem como foi de uma maneira muito sábia, né? Depois eu procuro e cito para vocês, se for o caso, na descrição do vídeo, o site que eu tirei essa foto, que eu achei essa maquiagem muito bonita. Olha como essa senhora ficou sutil, respeitou a idade dela. Essa pele é uma pele que tá leve, né? A gente pode observar, assim, que aparenta saúde, né? Ela ficou muito mais bonita, muito mais radiante, muito mais jovial, mas sem ficar descaracterizado, né? Então, ó, usou-se uns tons sutis, né? Um tom de base que combina com ela, né? E esses tons de sombra também favoreceram, tá joia? O que a gente evita na pele madura? A gente evita também muita cintilância e iluminar demais a pálpebra superior. Tá bom? Quando você ilumina demais essa parte, ou bota muito brilho, né? O que acontece? Pode dar a impressão de pálpebras caídas, tá? Então é importante também a dosagem desse brilho, tá bom? Porque o brilho nas áreas erradas pode dar um efeito contrário, pode acabar deixando essa pálpebra que geralmente, né, tem pitose, né, com o passar do tempo, ela pode parecer mais volumosa e mais caída, ok? Vamos falar agora da pele adolescente. Vamos lá. A pele adolescente, ela é uma pele jovem, né? Uma pele aí rica em colágeno, uma pele que tem firmeza, né? Que tem que tem densidade, certo? Só que a pele adolescente, ela pode apresentar algumas imperfeições, né? E a principal imperfeição que a gente observa numa pele adolescente é a acne, tá? A gente tem que lembrar, assim, que o adolescente está naquela transição ali, daquela fase... tá saindo da infância, tá aquela transição, ainda não chegou na fase adulta, mas hoje a gente observa que as crianças, né, os adolescentes, eles se maquiam cada vez mais cedo. Então é importante pensar nas necessidades fisiológicas dessa pele, nas características também de personalidade dessa adolescente e também tomar cuidado com os exageros, tá? Quando eu vou maquiar adolescente, eu sempre tomo esse cuidado para que ele não pareça um mini adulto, tá bom? Claro que vai depender da idade, personalidade, traços físicos, né, e características de cada adolescente, mas é importante observar isso, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais necessidades de uma pele adolescente? Primeiro, os cuidados com a acne, tá bom? Claro que às vezes você vai atender uma pele adolescente que essa pele não tem alteração nenhuma, não tem distúrbio hormonal, né? Ainda não foi acometido pela acne, mas é uma necessidade muito recorrente nesse tipo de pele, você tomar os cuidados com a acne. Quando eu falo em cuidados com a acne, não é só o teu cuidado no teu atendimento de maquiagem, mas também é uma necessidade geral e o profissional de estética e de beleza, né, que tem esse conhecimento de cosmetologia, é super importante que ele instrua a sua cliente sobre esses cuidados, fazer uso de um secativo, usar um sabonete adequado a esse tipo de pele, tá bom? Então, na pele adolescente, o que você vai mais fazer uso, né, a nível de correção numa maquiagem? É o disfarce de imperfeições, né? Essa pele, se for acneica, né, dependendo das características, se for mista ou mais oleosa, ela vai apresentar poros, né, os ossos mais dilatados e pode apresentar pontos inflamados e possíveis cicatrizes, tá bom? Então, opa, faltou uma vírgulazinha aqui, tá bom? Poros, né, a imperfeição, algumas das imperfeições, repetindo, poros, pontos inflamados, vírgula, e possíveis cicatrizes, tá? Então é importante ficar atento a isso. Então, como é uma pele adolescente, é uma pele que ela não tá envelhecida,
Então, no máximo, é uma pele que pode estar avermelhada, essa pessoa pode ter uma cicatriz ou uma cicatriz de acne, certo? Então, assim, não há necessidade também de tanta cobertura, tá bom? É uma pele que já tem colágeno, que já tem firmeza, tá? Então, deve-se respeitar a idade e a identidade da adolescente, ok? É uma fase que é delicada, né? Porque o adolescente, ele tem as suas inseguranças, ele sofre muitas vezes de problema de baixa autoestima, então é importante você respeitar isso, a identidade do adolescente, né? Entender que características no rosto que ela quer evidenciar ou não, ok? Então, assim, independente da idade, com qualquer cliente, a gente nunca impõe a nossa vontade, a gente escuta a necessidade do nosso cliente, eu acho isso muito importante, tá bom? E vamos lá. E na maquiagem para adolescente, o que a gente evita? A gente também evita camada espessa. Nossa, Andréia, mas você já falou isso para pele madura, né? No caso da pele madura, o que acontece? A pele madura é uma pele que tem muito vinco, que tem muita, né? Que craquela facilmente, né? Que tem rugas aprofundadas e tal. No caso da pele da adolescente, a questão é que ela não precisa de uma camada espessa. Essa pele já tem uma textura boa, já tem um bom tônus, ela tem um bom viço, então não há necessidade de se ter uma camada mais grossa, tá bom? E evitar bases com muita cobertura. Então, assim, quando eu falo de camada espessa, é porque assim, no decorrer da maquiagem a gente tem aí várias etapas, né? Você tem a base, você tem o pó, você tem o blush, você tem várias coisas. Quando eu falo de camada espessa, eu tô falando da soma de todas as etapas, tá? E aí é super importante, por isso que eu evidenciei aqui, falar das bases com muita cobertura, tá bom? Então, assim, existem marcas que se dedicaram à pele adolescente. Então, elas são mais fluidas, ela tem um toque mais leve, tá bom? É importante para a pele adolescente o uso de marcas, né, e produtos que não sejam comedogênicos. A gente também tem que pensar que o adolescente não costuma ter tanto cuidado com a pele, né? Ele costuma ser mais displicente com esses cuidados diários quanto um adulto. Então, se você puder fazer uso de bases e produtos, né, próprios para a pele, né, próprios para o público teen, melhor. Agora vamos falar da pele infantil. Olha que coisa gostosa, né, gente? Então vamos lá. A pele infantil, é a pele que a gente quer ter, né? Afinal de contas, é a pele. A gente usa base e usa aquele tanto de coisa, cremes e produtos, pra gente ter uma pele bonita, né? Viçosa, gostosa, né? Como uma pele de bebê, né? Daí a expressão, pele de bebê. A questão toda é o seguinte: às vezes essa criança ela vai para um evento, para uma festa, às vezes ela vai ser daminha, né? É muito comum a gente perceber que tem profissionais de maquiagem que encaram a maquiagem de uma pele infantil como se ela fosse um mini adulto, tá? Gente, observa a pele, olha que coisa mais linda a pele dessa criança, né? Eu costumo pensar assim, gente, criança é um ser assim que não tem defeitos, né? Para essa menina aqui, ó, ainda que ela tenha sarda, o rosto ruborizado, a gente não deve exagerar, tá bom? Então, assim, o que a gente quer numa maquiagem infantil? A gente só quer dar cor e vida e disfarçar possíveis imperfeições, tá bom? A gente não precisa botar muita cobertura numa pele infantil, tá bom? A gente nem precisa de cobertura, praticamente. Mas o que a gente observa quando vai maquiar cliente? Uma menininha que vai ser daminha, né? Ou até um menino que vai ser pajem. A gente precisa, às vezes, só disfarçar a olheira, claro. Usar um produto leve, né? Uma máscarazinha de cílios. As crianças gostam de um glitterzinho, uma corzinha, um blush para dar um rubor. Mas é importante você pensar que na pele infantil, a camada base tem que ser ultra leve, tá?
E a gente até evita a base, mas quando usa tem que ser uma camada ultra leve e a base deve ser usada somente se muito necessário, tá bom? Às vezes é porque vai para um book fotográfico, alguma coisa, uma situação específica, né? Vai ser fotografado no casamento, mas pensem que a pele bonita, a coisa mais bonita da criança é aquela pele natural, tá bom? Então, se for usar base, né, que é algo que eu procuro evitar na pele infantil, mas se for usar base, você deve usar camada ultra leve, tá bom? Evitar também na pele infantil cores muito escuras, ok? Porque a criança, ela é alegria, ela é vibração, por mais que ela esteja sendo uma daminha, usem tons mais leves, um rosinha, um coral, tá bom? Uma cor, claro, que combine e realce a pele da criança, mas não uma cor que fique pesado para aquele rosto, tá? Que é um rostinho que deve transparecer delicadeza, pureza, tá? E uma coisa aqui que eu acho muito importante em pele infantil, gente, evitar a sensualização ou que a criança pareça um adulto, tá bom? Então a gente às vezes observa algumas produções infantis que aquela criança virou um mini adulto, tá bom? Então a maquiagem infantil ela deve ser sutil, tá? E algumas coisas que eu considero importantes é você usar sempre, quando for maquiar a criança, usar marcas hipoalergênicas. Sempre pedir consentimento dos pais na escolha das cores e do visual, né, que você tá optando, tá bom? Então sempre pede o consentimento dos pais. A criança tem aquelas vontades, né? Mas os pais, lembrando que a questão de ética profissional, né, e tudo, e até legalmente, os pais é que respondem pela criança, tá bom? E de preferência, sempre que possível, usar marcas próprias para a pele infantil, para evitar qualquer risco de alergia, tá bom? Então, eu abordei aqui agora sobre as principais características de cada pele, cada tipo de maquiagem, tá bom? Então, só pra gente relembrar, a pele madura, a gente não quer marcar tanto os vincos, tá bom? Então, você tem que dar viço, hidratar bastante essa pele. Então, você tem que escolher bases com a textura bem leve, bem fluida. Na pele adolescente, tá? A cobertura não precisa ser alta, mas você precisa fazer correções nessa pele, tá? Então, ficar atento a isso e, se possível, usar produtos próprios para essa idade, tá bom? E na pele infantil, a gente quer dar cor, dar frescor para essa pele, no máximo fazer algumas correções de olheira e tal. E se precisar usar base, essa base precisa ser super fluida, super leve, tá bom? Não transformar a criança no mini adulto. Vou tratar agora brevemente sobre alguns formatos de rosto, né? Que independente do tipo de pele da pessoa, cada pessoa tem um formato de rosto. Então é importante a gente ficar atento nesses formatos para que a gente saiba saber o que fazer para realçar a beleza de cada um. Tá bom? Então, os principais formatos de rosto, eu achei essa figurinha que eu achei bem interessante, tá? Vamos lá. A gente tem um rosto retangular, formato de rosto retangular, que geralmente a base é proporcional à testa, no entanto, o rosto é mais comprido, certo? Lembrando o formato de um retângulo. No formato de coração, você observa o queixo mais pontudo, esse sinal aqui, ó, que o pessoal fala que é o sinal de viúva. Você percebe aqui, ó, esses bordos aqui, ó, que lembra muito um coração. O formato quadrado é como se as proporções do rosto, tanto largura como altura, sejam aproximadamente iguais, tá bom? O formato oval, que é o formato tão desejado, né? Eles falam que o formato oval seria um formato universal e que
Pro visagismo, muitas vezes é um formato que, digamos assim, embeleza a pessoa, né? Deixa a pessoa mais bonita, tá bom? Então, muitas pessoas, quando vão fazer harmonização em contorno, eles tentam transformar o formato do rosto no mais ovalado possível, tá? Vamos lá, o formato arredondado. Ele lembra, né, um círculo mesmo. As bordas aqui, ó, são arredondadas e as proporções mais ou menos, como é que é? Essas dimensões aqui meio que proporcionais. O formato triângulo, tá? Existem dois triângulos, aqui tá mostrado o triângulo normal, mas existe também o triângulo invertido, tá? Você observa aqui, ó, que a base da mandíbula, ela é mais larga que a testa, ok? E aqui o formato que eles chamam de diamante, ok? Que é um formato também bem comum. Para fazer essa análise, o ideal é que a cliente esteja com o cabelo amarrado para trás, tá bom? Para que você faça essa análise do formato desse rosto, tá bom? E claro que o cabelo, todo esse trabalho do formato do rosto, ele, claro, é um trabalho multiprofissional, né? O cabeleireiro também, quando escolhe um corte de cabelo, tem que pensar também no corte, no formato, como as madeixas vão cair aqui, que favoreça esse formato de rosto, tá bom? Que evidencia a beleza dessa cliente. Vou mostrar aqui pra vocês, na vida real, né? Aqui, extraído do site Inspire Dresses, né? Alguns exemplos de rosto, ó. Aqui, ó, um rosto arredondado, um rosto oval, da maravilhosa da Rihanna, né? Aqui, ó, a Liv Tyler, né? O rosto oval, ó, um rosto mais quadrado, certo? Um rosto em formato de coração, um losango, aqui, ó, um coração também. Nossa, esse aqui ficou bem evidente, esse coração. Ó, o triângulo, certo? Quando a testa é mais estreita que a mandíbula, e aqui um outro formato de rosto quadrado. Aqui não foi elucidado, mas existe o formato triângulo invertido, tá? Quando a proporção da testa é maior que o queixo, tá bom? E aí, por que é importante entender esses formatos de rosto, né? Porque dependendo do formato de rosto, a gente vai iluminar ou fazer um contorno de maneira diferente, tá? Para cada cliente. É muito comum a gente ver aqueles esquemas de contorno e aí a pessoa faz uso daquele esquema e padroniza para todo o rosto. Mas você tem que evidenciar o que precisa ser realçado e escurecido em cada rosto, tá bom? Aqui é um esquema para guiar vocês para cada formato, mas mais importante do que você decorar essa fórmula, tá? Eu tô usando aqui essa imagem só para ilustrar para vocês, porque na vida prática já eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Como que eu faço. Opa. Vamos lá. Esse aqui é o esquema do maquiador Summer Kusami, né? Muito famoso esse maquiador. E olha as técnicas que ele usou, que são bem interessantes. Então vamos lá. Esse rosto aqui, que parece um rosto até mais arredondadinho, né? E ele conseguiu esculpir esse rosto, certo? Então, o que eu recomendo? Vamos lá. Tem gente que pegaria esse esquema aqui e usaria para qualquer rosto, mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente não tem que padronizar o rosto das pessoas, não tem que fazer todo mundo parecer a Kim Kardashian. Você tem que observar o rosto de cada cliente e ver o que precisa ser evidenciado, certo? Você precisa observar o que essa pessoa tem de bonito para você iluminar ou escurecer, tá bom? Aqui, ó, muito sabiamente ele fez uma escolha que realçou bastante essa cliente. Olha só, o nariz dela ficou mais esculpido, já era um nariz bonito. Olha como ela realçou os lábios. Essa iluminação aqui, ó, deu mais destaque, né, pra essa área aqui,
periorbital, né? O rosto ficou parecendo mais comprido e esse escuro aqui disfarçou a testa, né? Nessa primeira foto a testa tá cortada, mas enfim, a gente percebe que a testa foi disfarçada. E aqui, ó, olha como foi criado um contorno interessante, tá? Nem parece a mesma pessoa, né? Então ficou incrível, mas é o que a gente tem que observar, gente? Que, assim, observem como é que essas cores foram utilizadas, mas você tem que olhar o rosto de cada pessoa, tá? Então, por exemplo, vai ter uma pessoa que tem estrutura de rosto parecida com essa cliente aqui, mas pode ser que ela já tenha, às vezes, já a mandíbula mais larga. Então, se a mandíbula dela já é muito larga, eu não vou iluminar muito essa mandíbula. Se ela tem complexo com as bochechas, você evita clarear de um formato muito largo, ok? Então, assim, se você quiser... Olha aqui como foi sabiamente utilizado, né? O triângulo foi feito mais estreito, foi feito esse contorno, aqui foi escurecido e ela aparece com o rosto, ó, mais estreito. Então, gente, o que você tem que pensar? Nas estratégias dos formatos de rosto. Você vai sempre iluminar o que você quer aumentar, então cuidado para não exagerar, tá bom? O ato de iluminar o que você quer aumentar se chama strobing, tá? Escurecer o que você quer diminuir, geralmente a gente quer diminuir testa, às vezes a gente quer diminuir papada, às vezes a gente quer diminuir lateral do rosto, tá? Quando a gente fala em lateral do rosto, pensem lá que cada rosto tem um formato diferente, certo? Se o formato do rosto da cliente for um triângulo invertido, que a testa é mais larga que a base, né? Mais larga, muito mais larga que o queixo, então você só escurece a lateral das têmporas, tá? Então você vai sempre analisar, olhar cada rosto, certo? E ver assim, o que esse rosto precisa ser realçado ou disfarçado, tá? Então você escurece o que você quer diminuir, né? Quando a gente faz isso, a gente tá fazendo contouring, ou o famoso contorno. Muito cuidado com os exageros e, claro, evite descaracterizar o rosto da sua cliente. Ela quer ficar bonita, a sua cliente quer sempre ficar resplandecente, mas ela não quer ficar irreconhecível, tá bom? Então, gente, essas foram as dicas de hoje, tá bom? E espero muito em breve aí a gente poder estar praticando todos esses fundamentos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!